Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao programa Diálogos ISD-FIP. Eu sou Lívio Giosa, coordenador desse projeto especial, Diálogos ISD, e em nome da FIP, que é a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, vou moderar mais este encontro. Estamos no 60º episódio do podcast, que tem como tema as práticas sustentáveis e os fatores ISD já são considerados estratégicos para as organizações? Este espaço de diálogos e debates tem o objetivo de trazer a vocês, que nos acompanham, o estado da arte da temática sustentabilidade e aplicação dos fatores ISD nas organizações. Lembrando que ESG é uma sigla que representa as palavras em inglês. O E é o Environment, S, Social e o G, Governance. No entanto, aqui nós vamos falar em português, vamos falar no ambiental, no social e na governança. Este projeto nasceu da importante participação da FIP na discussão do tema, através dos seus técnicos e profissionais, tanto na consultoria, quanto na grade de consultoria pública, quanto na grade de cursos que apresenta o tema ISD na prática, nos módulos básico e avançado. Importante também informar que o programa Diálogos ISD-FIP tem o apoio do IRIS, o Instituto ADVB de Responsabilidade Socioambiental, da SEBRASE, Central Brasileira do Setor de Serviços, da ANEFAC, Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade, do Senan, Centro Nacional de Modernização Empresarial, da Associação Paulista Viva, da Level Group e do Sindprestem. Organizações estas que entenderam a importância do tema e os seus impactos junto a todos os públicos com que se relacionam e também junto ao mercado. Precisamos também dizer onde estamos. Este é o estúdio do Sindprestem, o Sindicato das Empresas de Prestação de Serviços a Terceiros, Colocação e Administração de Mão de Obra e de Trabalho Temporário no Estado de São Paulo, que nos apoia neste projeto, local este que realizamos todos os nossos programas. Para você acompanhar os episódios do Diálogos ISD, basta acessar o podcast através do Spotify e canal do YouTube da FIP e nas demais redes sociais, Instagram, LinkedIn e Facebook, e também nos canais das plataformas do Sindprestem, do IRIS, da SEBRASE, da ANEFAC, da Associação Paulista Viva, da Level e do Senan. Também, se você que nos acompanha tiver interesse em participar do curso ISD na Prática, nos módulos básico e avançado, ministrado pelos professores Lívio Giosa e Augusto Roque, é só entrar no site da FIP, www.fip.org.br, e conhecer as condições e conteúdo programático deste curso e de todos os demais cursos disponibilizados pela FIP. Para dar início ao programa de hoje, quero apresentar os nossos convidados. O Valdir Pereira Ventura, CEO e presidente do Conselho do Grupo São Cristóvão Saúde. Muito obrigado, Valdir, pela sua presença hoje conosco. E o Marcelo Conte, sócio líder da área de consultoria da RSM Brasil. Sejam muito bem-vindos, é uma honra ter vocês aqui conosco. Eu vou, antes de começarmos o nosso diálogo, eu quero só fazer um breve introito para a gente pôr o tema à mesa e poder aí então conciliar as nossas questões. Na verdade, eu entendo, hoje é um diálogo especial, nós vamos falar um pouquinho sobre estratégia, como que as organizações estão vendo todo esse contexto da sustentabilidade e dos diálogos ESG, mas a gente tem um momento que merece uma reflexão, não nossa aqui somente, mas também junto ao nosso público, né? A cada dia que passa, mais informações nós temos sobre os eventos extremos climáticos, os impactos destas mudanças climáticas, como estão afetando a vida da sociedade, a vida dos países, das pessoas no mundo, em qualquer região do mundo, o que prevê para o futuro próximo, daqui aos 20 anos, grandes transformações na realidade nosso cotidiano, né? Então, nós estamos diante de um grande paradoxo e um paradigma civilizatório. Por onde caminhar, né?
Qual é o nosso papel, já que os prognósticos são complexos na vida das pessoas? Isso, as pessoas estão nas empresas, as pessoas fazem parte da sociedade, portanto nós estamos falando da humanidade em si, e não estamos falando só de um pedaço, região do mundo, e sim em todas as partes do nosso planeta Terra. Portanto, nós temos que refletir seriamente sobre isso. E o papel do líder é esse, ele entender e inspirar. Os dois aqui são líderes naturais nas suas organizações, portanto, nós vamos ter que debater esse tema sob essa condição, né? Como sair daqui hoje? Como é que Valdir e Marcelo Conte, Valdir Ventura e Marcelo Conte vão sair daqui para poder dialogar com os seus parceiros profissionais, dialogar na sua residência, com seus amigos, com seus familiares, porque as perspectivas são muito complexas, né? Então, nós precisamos agora entender essa nova realidade, e eu vou fazer uma citação. Eu tive ontem num grande evento junto com a Prefeitura Municipal de São Paulo, onde se debateu, né, o papel da Prefeitura de São Paulo na COP30 à luz da realidade que nós estamos vivendo, né? Quanto que uma cidade pode se transformar, quanto que uma cidade, à luz dos seus profissionais políticos, os agentes públicos, podem, tanto no legislativo quanto no executivo, fazer transformações coletivas para melhorar a vida dos seus cidadãos. E nós ouvimos lá uma palestra muito importante do Carlos Nobre, que é o nosso mais importante cientista ambiental, que representa o Brasil em todos os grandes debates mundiais, e as perspectivas são realmente muito complexas, né? Tendo em vista a possibilidade da temperatura da Terra chegar muito mais rápido do que se previa a 2,5 graus, chegar a 2,5 graus, elevando do 1,5 que já atingimos, e que a perspectiva era que isso acontecesse mais para o final deste século. Então, tudo está muito mais rápido acontecendo, e nós temos que tomar medidas muito rápidas também. Então, nós estamos diante de uma pauta complexa, mas que temos condições de ajustá-la à luz das nossas atividades, especialmente nas organizações que representamos. Então, Valdir, vou começar com você. Conte para a nossa audiência a sua jornada profissional e empresarial e sua atuação como presidente e CEO do Grupo São Cristóvão Saúde. Fique à vontade, doutor Valdir. Queria agradecer à FIP, ao meu amigo aqui, Lígio, conhecer aqui o Marcelo, então muito obrigado a todos. Mas a minha trajetória, vamos dizer assim, profissional, ela iniciou-se lá na Ford Motor Company, onde eu estava no 5º ano de engenharia, e aí fiquei como um estagiário, depois trainee, e fui evoluindo lá. Depois de 32 anos saí da Ford, e cheguei, graças a Deus, a diretor de veicular, né? Então foi uma carreira bem bonita, no meu entender, muito aprendizado numa indústria automobilística, né? Quantos anos foi isso? Foi 32 anos lá dentro. Eu entrei em 1973, basicamente. Que beleza. Quando estava no 5º ano de engenharia. Aí depois lá fui evoluindo, fiz administração, fiz uma série de cursos pela Ford lá em Michigan, na parte de planejamento estratégico. Foi muito, muito interessante. Até que chegou um dia e a gente teve que sair da Ford, porque eles queriam que eu fosse lá para Camaçari. Eu estava com a família aqui, na idade que eu já estava, não me interessava essa mudança. Então a gente entrou em um acordo, e aí eu fui para o São Cristóvão, né? E lá no São Cristóvão a gente iniciou como presidente do Conselho Deliberativo, né? E como a gente tinha uma bagagem bastante significativa, né, em relação à gestão pela automobilística, né, nós fomos convidados para ser o CEO mesmo, para cuidar mesmo do São Cristóvão, e não ser só o conselho, né? Então estou exercendo essas duas funções. Logicamente, no Conselho Deliberativo eu só levo a ação, e o conselho que toma as decisões, né? Mas
Lá a gente, vamos dizer assim, tinha uma cultura... O São Cristóvão tem 113 anos de existência. Beleza. E aí era uma cultura bem diferente de uma automobilística naqueles anos, há 15 anos, 16 anos atrás, né? Então a gente tinha uma cultura diferente e aí a gente implementou algumas ferramentas que a gente aprendeu lá e adaptamos para a área da saúde, não tem dúvida, mas criamos um planejamento estratégico que não existia, né? Assim, criamos um departamento de qualidade e processos para buscar certificações, né? Criamos um departamento de viabilidade técnica e econômica, que antigamente era tudo nos achismos, né? Então, hoje em dia não. Criamos o budget, indicadores e assim por diante, né? E isso pegamos uma TI muito fraquinha, estruturamos muito forte e começamos a sair do papel e ir para a parte eletrônica, vamos dizer assim, né? Então, foi isso que ajudou bastante a cultura a ser mudada. Então, hoje em dia, nós estamos numa fase, vamos dizer assim, que a cultura vem mudando, mas ainda tem muito problemas lá, principalmente nós. Acho que não deve ser diferente, não é privilégio nosso. A comunicação ainda existe muito problema, né, entre os gestores e tudo mais, que ainda é uma cultura que estamos trabalhando muito forte, mas é bem complicado, né? E, basicamente, a gente buscou isso para mudar a cultura, então... Vamos buscar certificações. Essas certificações, os auditores, eles vêm e não ficam só na minha presença, e sim nos diretores, e sim no grupo mais de frente, né? Assim. Então, isso vai mudando a cultura. Hoje muito a gente legal. Tem uma cultura muito importante em termos de certificações. Temos a ISO 9001, temos as certificações, isso por plano de saúde, né? Temos aí a certificação também de qualidade de hospitalar, que é o ONA nível 3 de excelência. Temos a internacional canadense. E estamos buscando outras... Bacana, hein? Então foi uma trajetória bastante importante. E você saltou, né? Da indústria, que tinha toda uma sequência de padrão de processos para os serviços e uma atividade de serviços complexa, né? Sim, sim. Que escola que você fez de engenharia? Eu fiz na FAP, iniciei na FEI, depois... eu ia te falar isso, porque eu fiz FEI. E a FEI tinha um segmento de engenharia automobilística, justamente a FEI em São Bernardo, para atender a indústria automobilística. Muita gente foi guindado da FEI direto para a indústria. Era emprego certo. E era o que há de melhor, né? Naquela época lá, trabalhando na automobilística. E nem precisava passar por seleção. As empresas iam lá e te chamavam porque estava precisando de engenheiro de todo jeito, mesmo ainda em fase de estudos, né? Um estágio e tal. Então, sabia que você tinha um tantinho de FEI aí na sua vida. Muito bom. Vamos lá. Conte. Se apresente também. Posso chamar de Conte? Por favor, tá, o que você quiser. Se apresente para a nossa audiência e nos fale sobre sua jornada profissional até chegar a sócio-líder de consultoria da RSM. Lívio, muito obrigado pelo convite para estar aqui hoje. Obrigado pela audiência aí, quem está nos ouvindo nos podcasts e no YouTube. É uma honra estar aqui com você nesse 60º episódio, né? Agradeço importante. Também a FIP, o pessoal aqui do sindicato. Bom, eu tenho uma carreira totalmente desenvolvida em empresas de serviços profissionais, né? Principalmente auditoria e consultoria. Eu comecei, depois de um breve 2 anos de estágio na IBM, como estagiário da IBM, eu comecei a trabalhar numa empresa familiar, né? Empresa de auditoria familiar, que havia sido fundada pelo meu avô. Uma das primeiras, se eu não me engano, acho que a segunda empresa de auditoria nacional, né, brasileira, fundada lá na década de 40, 50, pelo meu avô. A época... Cujo nome é? Soteconte, Sociedade Técnica Conte. Contabilidade. À época, meu pai e meu tio eram sócios quando eu iniciei minha carreira, mas eu iniciei minha carreira como assistente de auditoria mesmo, né? Na época a gente chamava do pica-pau, né? Que era aquele jovem que ia sempre dava... Eu fui pica-pau da Arthur Anderson. Pois né? Então você sabe o que eu estou falando, né? E cutucava ali para perguntar, estava sempre perguntando. E
fui crescendo dentro da carreira de auditoria mesmo, auditoria mais contábil, né? Até que em 2002 nós fizemos uma fusão, né? A Soteconte fez uma fusão com uma outra empresa bastante tradicional de auditoria à época, que era Bolsinhas e Campos, né? Que aparentemente tinham culturas muito parecidas. E a época da fusão eu passei a direcionar mais a minha carreira para a área de consultoria, especificamente para a área de gestão de riscos, né? Controles internos, gestão de riscos, compliance, né? Naquela época ainda se falava pouco de compliance, né? E eu permaneci nessa estrutura até 2008, quando, assim, foi um momento muito difícil, um momento que eu tive que tomar uma decisão uma guinada, de certa forma, na minha carreira, porque eu já não estava mais satisfeito dentro daquela estrutura, existia uma série de problemas ali, né, entre os sócios e o que pareciam que eram culturas muito similares, na verdade se mostraram culturas muito diferentes. E eu tomei a decisão de sair, né, e deixar essa empresa familiar e constituir a minque própria empresa. Né, à época, uma boutique de auditoria e consultoria com mais 2 sócios. E a partir daí, acho que foi uma guinada super importante para mim. Eu cresci muito, né, profissionalmente depois que eu resolvi, vamos dizer, sair dessa asa, aí podemos dizer assim, né? E nós viemos crescendo organicamente e depois de um tempo inorganicamente, né? Nós fomos nos unindo a outras empresas com características parecidas com a nossa, de sócios jovens, que haviam tido experiências em outras empresas de serviços profissionais, e até que em 2015 nós passamos a representar no Brasil a RSM, né, que é uma empresa global de serviços profissionais de auditoria, consultoria e impostos. A RSM hoje se posiciona como, tanto aqui no Brasil como globalmente, como a 6ª principal empresa de auditoria e consultoria. Dentro da RSM eu assumi essa função de líder da consultoria. E desde então a gente vem crescendo nossa prática de consultoria, atuando em diversos segmentos dessa área, e também, assim, a gente vem tendo muito sucesso no crescimento da empresa, tendo uma gestão bastante dinâmica, eu diria bastante aberta com os nossos profissionais e com os nossos clientes. A gente procura escutar muito as pessoas que trabalham com a gente, escutar muito os nossos clientes, atuar ouvindo os nossos clientes. A RSM tem um slogan internacional, a gente não traduz aqui, que é o The Power of Being Understood, né? O poder de ser compreendido. Então a gente procura, na prática, vamos dizer, de fato, colocar isso, né, esse lema, esse slogan, e escutar muito as pessoas que estão em volta, e com isso a gente tem tido sucesso no crescimento da empresa. Bacana. Conte. Valdir, conte-nos agora sobre o Grupo São Cristóvão Saúde, né? Suas áreas de atuação e números importantes que você gostaria de citar, porque eu conheço, já fui lá te visitar, e cá entre nós, almoçar, que vale muito a pena. E conte pra gente aí, pra nossa audiência, como é que é o grupo e o que ele proporciona até de impactos ali na região muito fortes onde se atua. Pois não. Hoje o São Cristóvão possui 10 unidades de negócio, né? A primeira dela é o plano de saúde. O plano de saúde hoje está com 160 mil vidas, arredondando, e da parte de saúde, e de odonto mais 30 mil vidas, né? Então estamos com 113 anos de existência, né, certo? E hoje os nossos beneficiários, eles estão mais focados na região leste, né? Região leste, só para os nossos ouvintes e assistentes, é a região leste da cidade de São Paulo, né? Cidade de São Paulo. É regional mesmo, né? Tá. Então, a segunda unidade
que nós temos é o Hospital e Maternidade São Cristóvão, que é um hospital de 324 leitos, quaternário. Hoje fazemos cirurgias cardíacas adultos, cirurgia cardíaca pediatra. Temos aí também a parte de TMO, né, transplante de medula óssea. Então é um hospital quaternário que cresceu bastante, e o hospital, vamos dizer assim, hoje ele faz cerca de 1.100 cirurgias por mês, né, mais 200 aproximadamente 200 partos, né, na maternidade, né. Então cresceu bastante a segunda unidade de negócio. A terceira unidade de negócio são os centros ambulatoriais próprios, né, porque o plano ele tem 280 pontos de atendimento na rede credenciada, né, entre hospitais, laboratórios, clínicas, assim por diante. E na rede própria você tem um hospital e também temos 8 centros próprios, né, ambulatoriais, né. O primeiro deles ele tem 32 especialidades, tá certo? O segundo ele é focado somente na pediatria, é uma unidade que é só pediátrica. A terceira unidade ambulatorial fica lá no Shopping Moca, que é só dermatologia. E lá mesmo tem uma unidade 4 no Shopping Moca, que tem a parte de saúde da mulher, né, onde tem mastologia, ginecologia, obstetrícia e todos os exames pertinentes à mulher, né. A quinta unidade que temos ambulatorial, ela fica lá em Itaquera, multidisciplinar também. A sexta fica na região da Moca, ela é só oftalmologia. Depois nós temos a sétima, que fica na Anália Franco, que é só ortopedia. E a oitava fica na zona norte de São Paulo, na Voluntários da Pátria, onde também é multidisciplinares, né. Então essas são as unidades ambulatoriais, né. Essas unidades ambulatoriais, nós atendemos cerca de 80 mil consultas por mês nessas 8 unidades. Bacana. Temos aí a quarta unidade também, que é a unidade do São Cristóvão, que é o Centro de Atenção Integral à Saúde, que é o CAIS, né? Temos 2 unidades grandes, 2 prédios grandes, que tratam da parte de prevenção, reabilitação da saúde. Então tem projetos lá de tabagismo, de hipertensão, diabética, assim, são 19 projetos desses, muito bacana, né? Boa. Então hoje a gente faz nessas 2 unidades 32 mil atendimentos também por mês, né? Temos um centro cardiológico, tá certo? Que fazemos inclusive as cirurgias cardíacas adultas. Nós fazemos aproximadamente uma média de 15 por mês cardíacas, e crianças 2 mês. Então, a sexta unidade de negócio são centros laboratoriais. O centro laboratorial. Esse centro laboratorial é um white label, tá certo? E que lá a gente atende cerca de 70 mil exames só para o hospital próprio, e mais 250 mil exames nos centros ambulatoriais, tudo feito nessa unidade, né? O resto é feito na rede credenciada. Temos um centro endogástrico também, que é o CEGAV, lá que a gente chama. Fazemos 500 exames de colonoscopia por mês e cerca de 1.000 exames também de endoscopia. Bacana. Nós somos uma associação de beneficência e filantropia São Cristóvão. Nós somos filantrópicos e somos obrigados a atender o SUS, né? E dessa maneira a gente já tem um projeto de mama, onde a gente tem parceria com os secretários de saúde e prefeitos de alguns municípios, onde é feita uma triagem de mama das mulheres, vem para nós fazemos aí a consulta, fazemos a cirurgia da mama, fazemos a reconstrução mamária, tratamento quimioterápico, e fazemos o seguimento por 6 anos, conforme manda a lei, né? Eu fico muito feliz aí, porque todas essas cirurgias é toda feita por minha filha. Opa, bacana. Que é a mastologista. E nós, em 2022, nós agregamos uma Santa Casa de Francisco Morato. E agora, em 2024, a gente conseguiu passar todo o CNPJ para o São Cristóvão. Então, era uma entidade muito carente, né? Tinha cerca de 15 leitos. Hoje nós estamos com 95 leitos. Inauguramos em dezembro mais 10 leitos de UTI, né? E é só SUS lá que a gente gratuidade atende. total. Totalmente. Atendimento só SUS lá. Então é tudo feito por nós, todo
a despesa, que faz parte da filantropia. Isso, é a contrapartida. Né? Exatamente. Quanto mais você cresce no São Cristóvão, mais você tem que ter fazer. Proporcionalidade isso aí. Né? Temos um outro negócio que também, que é o IEP, que acho que você teve lá no Instituto de Ensino e Pesquisa. Sim, né? sim. Então lá a gente tem 5 pós-graduações, temos aí 5 também residências médicas, né? Temos lá pediatria, mastologia, cirurgia geral, cirurgia plástica e a parte de anestesia. Então são 5 residências e pós-graduação aí também que a gente tem de uroginecologia, de joelho, de mama e assim por diante. Né? Então é uma unidade muito importante para nós, para a capacitação, né, dos nossos colaboradores e para a humanidade como um todo, para o público em geral. Temos a última unidade de negócio lá em Campos do Jordão, que é um hotel Recanto, que na realidade tem 50 apartamentos lá. Ao lado era um sanatório. Né? Em Campos do Jordão tinha muitos sanatórios para tratamento de tuberculose e tudo mais. E como o tratamento da tuberculose não se dá mais internado, e sim através de medicamentos e ambulatorial, né? O INAMPS de antigamente, que é o SUS de hoje, né? Que a gente tinha parceria, ele fechou os sanatorinhos lá em Campos do Jordão. Só que os nossos ancestrais, o avô, o pai também, poxa vida, seria interessante ter um hotel, porque Campos do Jordão vai ser um ponto turístico. E aí eles construíram esse hotel aí. E o sanatório está fechado. Então, basicamente, essas são as principais unidades do São Cristóvão, tá certo? É o trabalho em equipe. E também a gente tem um slogan, né? Nosso slogan é o seguinte, sua vida em movimento. Então, São Cristóvão, sua vida em movimento. Muito bom, Valdir. E é um complexo, 10 unidades de negócios que se convergem, né? Mas ao mesmo tempo te dá uma percepção de gestão muito ampla, né? Muito legal, muito bom. E dá para você colocar todos os seus conhecimentos, né? Junto às vezes não dá. Às vezes a gente pensa que está ensinando, mas a gente está aprendendo cada vez mais com o grupo, né? É um trabalho em equipe, sem ela nada chegamos em lugar nenhum, né? Muito bom. Conte. Chegou sua vez agora. Nos fale mais um pouco sobre a RSM, suas áreas de atuação e posicionamento no mercado, né? Para a gente entender aqui e a gente fazer esse diálogo. Você está conhecendo tudo que São Cristóvão Saúde faz, agora a gente quer conhecer a RSM no detalhe. A RSM, como eu comentei, é uma empresa global de serviços profissionais, né? Nós atuamos na área de auditoria, de consultoria, de impostos e de terceirização de serviços profissionais. Nós, como eu havia comentado, globalmente a RSM está posicionada como a 6ª principal empresa desse mercado. Aqui no Brasil nós também ocupamos essa mesma posição. Nós somos aproximadamente 700 profissionais aqui no Brasil. Temos escritórios cobrindo praticamente todo o território nacional. Nós, a nível global, nós trabalhamos com, obviamente, divulgando uma mesma marca, mas com metodologias de trabalho uniformes, com treinamentos, vamos dizer, integrados, referenciando e atendendo clientes globais, né? Então, se um cliente nosso aqui no Brasil tem uma necessidade nos Estados Unidos, ou na Europa, ou na Ásia, nós temos presença nesses países para atender, e da mesma forma que os membros da RSM nos Estados Unidos que têm clientes aqui no Brasil, nós aqui no Brasil atendemos esses clientes. Então, dentro da nossa consultoria, nós atuamos na área de gestão de riscos, né? Então, mapeando riscos e identificando controles para os nossos clientes. Nós atuamos na consultoria financeira, com laudos econômicos, com laudos contábeis. Nós atuamos na área de transações, né? Assessoramos muitas empresas a estarem preparadas para uma eventual aquisição de um terceiro ou
assessoramos nossos clientes que querem fazer uma aquisição, a fazer o que se chama da diligência, né? Dentro das empresas que eles estão observando. Nós temos uma área de tecnologia da informação. Não desenvolvemos produtos de tecnologia, mas também consultoria de tecnologia, então implementando controles de tecnologia da informação. Hoje tem a questão da cibersegurança, que cada vez é mais relevante, então ajudamos nossos clientes a estarem preparados, né, para as diversas questões ligadas à cibersegurança. E entrando um pouco no ponto aqui desse nosso podcast, mais recentemente desenvolvemos uma área de ESG, de consultoria de ESG, que acho que a gente vai poder conversar um pouquinho mais para frente. Em relação à nossa posição no mercado, nós queremos e somos o líder no mercado de empresas médias, né? O termo em inglês no middle market. Né? Não que a gente não tenha capacidade ou não tenhamos como clientes grandes corporações, nós temos, mas nós costumamos dizer que nós queremos liderar o mercado de empresas médias na forma de atender, um pouco daquilo que eu estava falando, na proximidade com o cliente, na senioridade do time, procurando entender de fato quais são as necessidades ou quais são as dores daquele cliente e ter uma solução específica para aquela dor, mais do que ter pacotes muito fechados de serviços e querer que o cliente se adapte à nossa forma de trabalhar. A gente procura, independente do tamanho do cliente, assim, e de fato, os nossos clientes, nós temos empresas, grandes corporações, empresas de capital aberto, mas a maior parte dos nossos clientes se caracteriza por empresas de capital fechado, empresas, muitas delas, vamos dizer, multinacionais, mas multinacionais não, né, de grande porte, muitas ainda com algumas características de empresa familiar e com as suas particularidades de empresa familiar. E eu acho que a gente tem vamos dizer, uma forma de trabalhar que se adequa muito bem à necessidade dessas empresas, desse tipo de empresa. E entrando um pouco aí no tema do ESG, acho que elas têm necessidades também que são muito particulares, né? Acho que a gente vê as grandes corporações, elas já largaram na frente, já vêm lidando com esse tema já faz algum tempo. Agora, as empresas médias, elas começaram a lidar com isso agora mais recentemente, e são empresas que muitas vezes têm carências e que precisam de ajuda nesse aspecto, e aí que nós estrategicamente atuamos para ajudá-las, né, a resolver esses problemas. Muito bom, Conte. Ótimo. Eu acho que esse posicionamento estratégico da RSM é bem claro, né? Porque aí a maior parte das empresas brasileiras estão nessa faixa, né? E muitas delas precisam, não costumam contratar empresas de consultoria, e as grandes, ela é muito grande para mim, mas eu acho que a hora que você tem uma empresa que se posiciona nesse mercado, nessa faixa do mercado, caracteriza bem uma ação. E acho que assim, você precisa trazer soluções que sejam adequadas a esse perfil de empresa, aos problemas que elas têm. Aquilo que eu falei, não adianta vir com um pacote e querer colocar a goela abaixo, que isso acaba não funcionando. É verdade. Né? Você precisa ter muita sensibilidade para entender de fato o que a empresa precisa, quais são de fato os problemas dela e poder trabalhar dirigido a esses problemas. Buscando soluções, né? Muito bom. Valdir, do ponto de vista estratégico, como você vê as práticas de sustentabilidade do Grupo São Cristóvão Saúde e seus impactos junto aos públicos que a empresa se relaciona? A empresa, ela tem um público interno, né, com várias camadas de públicos internos, e também junto ao que ela impacta, né? Fornecedores e tal. Como é que está a posição da São Cristóvão em relação a esse tema? Como o Marcelo falou, Lívio, realmente as empresas aí
que nós estamos incluídas nelas, na média empresa, né, vamos dizer assim, elas estão iniciando, basicamente, cerca de 2 anos atrás, que começou a ter uma vivência maior, né? Nós temos trabalhado muito forte lá, então todas as 10 unidades de negócio hoje, a gente leva em consideração, vamos dizer assim, os fornecedores, os colaboradores juntos, trabalhando sempre no socioambiental. Isso é uma prática. Nós temos, por exemplo, todas as unidades hoje temos água de reuso, todo o hospital inteirinho, as 10 unidades, isso é mandatório, você entende? Então a gente já vem isso aí há uns 5, 6 anos fazendo esse tipo de coisa. Nessas unidades novas é mais fácil, porque você já trabalha de acordo com o que é necessário, mas as mais antigas é mais difícil, mas a gente já implementou todas elas. Os ar-condicionados, a gente vai buscar parceiros que nos tragam ar-condicionados inteligentes, né? Temos poços artesianos, enfim, temos um trabalho bastante significante. Inclusive, a gente já por vários anos tem recebido um prêmio socioambiental Chico Mendes, selo verde, né? Pelos projetos. Todo ano a gente apresenta um projeto específico socioambiental, né? A gente tem incentivado, né, o grupo interno, mesmo vamos dizer assim, os parceiros, né, que nos ajudem a trazer soluções para que a gente possa estar, vamos dizer assim, melhorando, pelo menos iniciando, né, vamos dizer assim, uma parceria de sustentabilidade cada vez maior, né? Hoje é condição sine qua non. Não todos nós temos que trabalhar forte. Eu ainda não tive um departamento de SG e pretendo num futuro bem próximo, construir um grupo que só cuida disso, né? Porque hoje está só eu com o pessoal de engenharia clínica ou mesmo a engenharia de manutenção fazendo esses projetos do poços artesianos aqui, água de reuso, né? Eficiência energética. Exatamente. Então a gente precisa construir uma área nesse sentido, sem dúvida. É mandatório, né? Muito bom, muito bom. Eu penso o seguinte, Valdir, a gente já trouxe aqui vários ramos de negócios para conversar sobre esse tema. E a área hospitalar, nós não tivemos ainda uma projeção maior das informações da área. E você traz aqui, dentro desse panorama, uma perspectiva bacana de entendimento. Porque a área hospitalar, ela flui por várias dimensões e, ao mesmo tempo, tem situações que, se não se dedicar para as práticas sustentáveis, o dinheiro vai embora, né? E uma delas é a eficiência energética. Você falou aí nos ar-condicionados inteligentes, que você deve... É o dia inteiro ligado ao ar-condicionado, 24 horas, né? 24 horas de energia, 24 horas de uso de água, são atividades que, se pensar do ponto de vista da sustentabilidade, você inclui a tecnologia e o retorno é bacana, porque você vê no bolso, porque você vê o custo diminuir, né, pelas boas práticas sustentáveis. E o hospital plenamente, tem essa variável muito forte, né? Há 3 anos a gente implementou, só permite mais um detalhezinho, uma reunião que chama-se RIOR, né, que vamos dizer assim, é uma redução de desperdício, inteligência e redução de desperdício. Bacana. E então, cada dia é um setor onde a gente faz o acompanhamento de todas as ações, quer seja melhoria de processos, melhoria de otimização, vamos dizer assim, automatização, redução de custo evitado, enfim, uma série delas. E nós já chegamos, estão com 3 anos já essa reunião. Eu particularmente, faço o chairman dessa reunião, e a gente já está com 3.500 ações e já implementamos cerca de 990. Isso é dados de ontem. 990 ações. Uau. Mas vamos dizer assim, nada de diferente. É redução de desperdício. É impressionante o que tem de desperdício. Verdade, né? E, por exemplo, o ar-condicionado, como você disse, fica ligado o tempo todo. Então, a gente hoje tem um controle de todas as unidades,
os horários que funcionam e desligam exatamente no horário que a gente precisa tá desligando, não fica os 24 horas, tá certo? Então, a mesma coisa, o reuso de água, a gente também está trabalhando cada vez mais forte, buscando mais eficiência nisso. Então, é fundamental. E redução de desperdício é inacreditável. Inacreditável. Eu costumo dizer que reduzir custo e desperdício é que nem as unhas do pé e das mãos. Sempre precisa cortar sistematicamente, porque senão vai embora, né? Verdade. E eu acho, fazer um comentário aqui, é um privilégio para o Hospital São Cristóvão ter uma pessoa com a tua formação, viu, Valdir? Porque quem é que é administrador hospitalar? Quem ou foi médico, geralmente os médicos, tem um curso técnico, um curso de administração hospitalar, mas não essa carreira da engenharia. A engenharia provocou muita transformação em você enquanto profissional. Perfeito. E essas medidas que você toma lá tem o viés da engenharia, não tem jeito. Mas que se aplica absolutamente na administração hospitalar e você vai ver que tem sucesso, né? Então isso é muito legal. Eu acho que você esqueceu de falar. Quantos hoje colaboradores tem todo o sistema São Cristóvão? Em termos de CLT, entre as 10 unidades, incluindo o SUS, né? Na Francisco Morato tem 400 CLTs, nossa, São Cristóvão, né? E no total a gente tem 2.800 CLTs. Então, e 1.600 médicos credenciados, né? Credenciados que não vão lá todo dia, né? Sim, mas sim. São... Então você tem um grupo muito expressivo de pessoas que circundam a São Cristóvão. A cada medida dessa que você impulsiona, né, nessa rede de redução, você mexe com o funcionário, né? Sim. Isso é provocador, porque ele vai ter que fazer isso na empresa, mas ele leva esse conhecimento para dentro de casa. Ele leva esse conhecimento para a igreja que ele frequenta, para o clube. Perfeito. Então ele passa a ser um líder sustentável. Lá na frente ele começa a falar, pô, por que na empresa dá, eu vou fazer aqui na minha casa, eu vou fazer em algum lugar. Por que eu deixo a luz acesa, né? É isso que é legal. Muito bom, parabéns, viu? Eu gosto muito dessas mudanças, porque elas são provocativas. Né? Mas tudo trabalho em equipe. É isso aí. E mudando a cultura, né? Tem que ter time. Dr. Marcelo Conte, do ponto de vista estratégico e avaliando sua carteira de clientes, você entende que o tema sustentabilidade já faz parte efetiva como atributo de gestão destas organizações? Como é que você enxerga esse cenário? Então, Lívio, conforme eu comentei, né, o nosso universo de clientes ele não é o das grandes corporações. Né? E tomando isso como base, eu diria que ele vem despertando para essa necessidade aí nos últimos anos recentes. Nós até, é interessante, nós fizemos uma pesquisa a nível da América Latina sobre esse tema de sustentabilidade. E as empresas que foram pesquisadas foram as empresas da carteira de clientes da RSM dentro da América Latina. Então, novamente, a gente não pesquisou grandes corporações, também não são empresas pequenas, são as empresas do espectro médio. E, por exemplo, aqui no Brasil, 44% das empresas pesquisadas disseram que já tem uma política ou uma estratégia de sustentabilidade. Bacana. Ainda é abaixo da metade, né? A gente não chegou nem à metade das empresas, mas, por exemplo, nós apresentamos no Brasil um índice bem superior ao México. Olha aí. Né? E aqui na América Latina nós só estamos abaixo do Chile. O Chile tem se demonstrado em todas as questões que foram feitas que dentro da América Latina é o país onde as empresas estão se preparando com mais antecipação. A questão, mas o que eu vejo assim é que a sociedade, né, que girando em torno dessas empresas, e aí clientes, fornecedores, os próprios profissionais, né, a sociedade, o que se chama nos stakeholders aí, que a gente usa esse termo, cada vez mais estão
obrigando as empresas a se movimentar nesse sentido da sustentabilidade, nos pilares do ESG, né? E, paralelamente a isso, vem vindo também mudanças na legislação e nas exigências regulatórias para essas empresas, que ainda não chegou nas empresas aí de porte médio, vai começar a chegar a partir de agora, né? A gente até vai falar um pouquinho disso daqui a pouco. Então, eu acho que é um conjunto, assim, a sociedade vem puxando, né, e fazendo com que as empresas se movam e tenham cada vez mais ações, como o Valdir comentou agora, e para e passo a regulamentação também está vindo aí, e isso vai fazer com que haja, entendo eu, uma aceleração maior nessas ações. Mas eu achei interessante o que o Valdir colocou, que é um pouco o que a gente vê também dentro do espectro dos nossos clientes. As empresas ainda do porte que nós lidamos não têm orçamento para ter uma área, um responsável do ESG ou uma área de ESG. Por enquanto ainda são iniciativas mais pontuais que dependem também do líder, do principal líder ou dos líderes dessas empresas. E como eu falei, acho que cada vez mais a sociedade está puxando isso, né? O consumidor quer empresas responsáveis, né? Os fornecedores estão começando a olhar isso. Os clientes estão começando a olhar isso. Por exemplo, mesmo ali, nós dentro da RSM, cada vez mais quando, por exemplo, coisas que não aconteciam, vou te falar, há um ano atrás. Quando a gente pega agora um novo cliente, não é raro que a gente tenha que responder um questionário, né, sobre nossa governança, sobre nossas políticas. Due diligence, né? Que o pessoal o due diligence de clientes com fornecedores. Essa é uma prática razoavelmente nova aqui no Brasil. É uma coisa que a gente tem visto aí de um ano e meio para trás. Mas cada vez mais tem acontecido. Né? Cada vez mais, quando você vai prestar serviço para um novo cliente, esse cliente quer entender quais são suas políticas, quais são suas práticas, você precisa documentar isso, né? E ele pode chegar até a dizer que não vou te contratar porque suas políticas não são suficientes para a minha exigência. E acho que os clientes estão fazendo isso, né, na hora de selecionar um produto, de selecionar um prestador de serviço. Cada vez mais eles estão prestando atenção nesses pontos. Então, eu entendo que isso é um ciclo que chegou aí, não é um modismo. Né? Isso veio para ficar. Talvez, como a gente estava conversando um pouco antes de começar aqui, talvez não esteja andando na velocidade que precisaria andar em função de todo o impacto ambiental que está havendo. Mas que existe um movimento, sem dúvida nenhuma, existe, que isso vai continuar, eu não tenho dúvida de que vai continuar. E eu, olhando o mercado, Conte, eu posso afirmar com toda a segurança que o setor de serviços o que está mais atrasado em relação a essas práticas. Concordo. E vocês são um exemplo do setor de serviços. E quando uma empresa quer contratar seus prestadores de serviços, ela faz também esse due diligence junto com seus fornecedores e tal, mas o setor de serviço é o que tem tido as respostas menos preciosas no sentido da reflexão de quem está contratando. E aí isso força o setor de serviços a tomar atitudes mais rápidas, inclusive, nas suas práticas. Sabe que eu não sei se tem a ver com isso, Lívia, mas eu acho assim, talvez o serviço esteja mais atrasado, porque quando as pessoas pensam em sustentabilidade, ESG, eles pensam muito... Acho que a primeira coisa que vem em mente é o ambiental. Sim. E aí acho que a empresa prestadora de serviço, ela não pensa assim, eu não tenho, eu não poluo, eu não tenho resíduo, então... Mas tem os outros pilares, né? Tem o pilar do social, tem o pilar da governança, né? E o ambiental também pega nas empresas de serviço, sem dúvida nenhuma. Acho que tem muitas ações que podem ser feitas dentro das empresas A tua colocação é clara e é isso mesmo.
porque o setor de serviços gira especialmente por pessoas, né? Sim. Mas as pessoas também no final, emitem elas carbono. são as responsáveis, né? Então, é aí que vai, é aí que pega. Quem bota a máquina para funcionar são as pessoas, né? Quem polui são as pessoas. Não, é isso. Então, é muito interessante essa tua abordagem, Conte. Valdir, o tema sustentabilidade aqui é uma pergunta para você nos dar essa percepção. O tema sustentabilidade é comentado na atividade hospitalar como um todo e nos demais grupos que você tem atuação de altos executivos e que você eventualmente percebe que esta dimensão é reconhecida do modo que nós estamos aqui debatido. Então, eu estou falando do ambiente hospitalar, quer dizer, outros grupos de hospitais e na área de saúde, e com os altos executivos que você eventualmente tem relacionamento. Você entende que esse ponto já está sendo abordado? Eu já há uns anos para cá, né, vamos dizer assim, com uma ênfase maior a esse, no ano passado e esse ano também, a gente já percebe que todos os fóruns, congressos e tudo mais, esse tema sempre tá incluído dentro da agenda. Né? Então, isso significa que as pessoas estão preocupadas e realmente tem vindo palestrantes que incentivam a gente vamos dizer assim, a pensar cada vez mais no socioambiental, né? Porque quando a gente fala em sustentabilidade, né, vamos dizer assim, a gente pensa primeiro, nós lá mais antigos, a gente pensava sustentabilidade que é econômica, né? Então, eu não posso privilegiar, no caso hospitalar, né? Eu não posso privilegiar a assistencial e esquecer a financeira. Eu não posso privilegiar a financeira e esquecer a assistencial, né? Então, essa é uma coisa muito difícil. E aí vem um ponto que o Marcelo mencionou. Então, as empresas mais, assim, com capital aberto, com uma lucratividade muito maior, né? Pela volumetria, negociações e tudo mais, né? Esses grandes players, eles têm condição de ter um departamento específico, né? Para cuidar da socioambiental específico, né? Nós, vamos dizer assim, a gente está, como a gente conversou agora há pouco, a gente que vai puxando aqui de lá, tal, incentivando, mas a gente percebe que a necessidade e a maior velocidade que nós estamos hoje é muito pequena perto daquilo que eu aprendi agora há pouco com você também. O tempo está voando e nós temos que muito mais rapidamente trabalhar muito forte nessa parte de sustentabilidade, não só na econômica, mas na socioambiental, que sem dúvida, junto. Sem então, dúvida. Para mim, as empresas estão bem preocupadas e estão numa fase na área hospitalar, né? Estão bem focados já, começando a mudar o foco, sabe, indo para socioambiental. Muito bom, muito bom. É importante a gente entender, né? Porque o mercado tem vários segmentos e entender especialmente o hospitalar é bastante importante para todos. Conte, algo novo a se divulgar a partir de 2026 para as empresas de capital aberto, que é o relatório integrado seguindo o IFRS, que é o S1 e S2. Conte-nos em linhas gerais sobre essa novidade, né? Já o nosso público é um público diverso, só para eles entenderem essas siglas e o que isso significa. A CVM... aqui no Brasil nós seguimos o padrão de reporting financeiro do IFRS, né? Que é o internacional, né? E a CVM seguindo... Que é a Comissão de Valores Mobiliários. A Comissão de Valores Mobiliários, seguindo, né, normas que foram emanadas lá fora pelo IFRS, soltou 2 pronunciamentos que são os primeiros pronunciamentos de sustentabilidade. Por isso do S, né, o S1 e o S2. O S1 ele se refere à sustentabilidade como um todo, e o S2 é específico sobre o clima. Então, com base nessas novas exigências da CVM, as empresas de capital aberto, a partir do exercício de 2026, obrigatoriamente, 2025 é voluntário,
Então, as empresas que quiserem nesse exercício de 2025 já podem fazer, seguindo essas diretrizes desse pronunciamento. Obrigatoriamente, a partir de 2026, elas vão ter que fazer relatórios de sustentabilidade e relatórios de clima. E que serão publicados em 2027. Serão publicados junto com a publicação das demonstrações financeiras das empresas, que normalmente ocorre aí no primeiro trimestre de 2027. Né? Elas vão ter que fornecer informações aos investidores sobre riscos e oportunidades relacionados à sustentabilidade e ao clima. Né? Esses relatórios eles têm que ter um foco na materialidade financeira. Né? Então, tem que ter ações que tenham materialidade dentro das empresas. Né? É interessante também porque aí a sustentabilidade é um pouco aquilo que a gente estava falando. Ela é tratada de forma abrangente. Então, tem o pilar ambiental, tem o pilar social e tem o pilar de governança. E, paralelamente a isso, tem o específico sobre clima, sobre emissões. Né? Já existem delineamentos nessa regulamentação da estrutura que esse relatório deve ter, o que é esperado em termos de informações, mas isso está causando não diria um rebuliço, mas está causando uma movimentação bastante intensa no mercado. Aí é importante também, esses relatórios vão ter que ser auditados. Então, nós, a IRSM, como empresa de auditoria, nós estamos nos preparando tanto para ajudar os nossos clientes, né, no caso de que ele não seja um cliente de auditoria, a preparar esses relatórios, né, porque muitos clientes têm nos procurado e falado assim, eu preciso que você me ajude a fazer o relatório de sustentabilidade. Mas tem uma etapa anterior a essa, né? Você precisa ter dados, você precisa gerir preparar a casa o risco, isso, você precisa ter informações, senão você não vai preparar o relatório. Então, tem todo um trabalho que as empresas de capital aberto agora precisam fazer para entender as ações e os riscos relacionados à sustentabilidade, ter informações, né, para reportar e depois montar os relatórios. Né? E esses relatórios vão ser auditados também. E assim, eu entendo que isso aí tem um impacto inicial nas empresas de capital aberto, mas, de certa forma, isso já vai impactar também outras empresas que não necessariamente são de capital aberto, as empresas de capital fechado, empresas privadas, empresas familiares, porque assim, são padrões que estão vindo, né, e que o mercado como um todo, a partir de agora, vai seguir, vai exigir. Então, provavelmente na hora que uma empresa, mesmo aquela de capital fechado, for tomar um novo recurso numa instituição financeira, a instituição financeira vai cobrar que ela tenha os relatórios de sustentabilidade de impacto. É um pouco aquilo que a gente estava falando. A sociedade como um todo vai começar a requerir. Mas isso, eu acho que isso... E assim, isso não é só... A gente não está falando só do Brasil, né, Lívio? Sim. A Europa, os países da Europa já têm se movido, porque essas exigências do IFRS começam esse ano nas empresas de capital aberto europeias. Então, esse ano eles já vão ter que reportar. 2025, quando eles forem fazer as demonstrações do final do exercício, eles já vão ter que reportar. Estão um ano na frente. Vários países da Ásia já estão sendo impactados por essa regulamentação. A única coisa que está um pouco diferente aí é os Estados Unidos, que, vamos dizer, corre um pouco paralelo a isso. Eles não aderem ao IFRS, eles têm as próprias regulamentações deles. E lá a gente sabe que tem aí agora a questão da política também que está impactando isso. Eles estão um pouco atrás, as empresas americanas estão um pouco atrás, mas empresas europeias, empresas da Ásia, aqui na América Latina, isso é uma regulamentação que veio e que vai ter impactos significativos. Então, mas veja que é uma coerência clara sobre isso, impactando os números, as demonstrações financeiras das empresas. Imagina a cena de uma seguradora que tem um viés expressivo em seguro de automóvel.
os riscos dos impactos das mudanças climáticas são gigantes. Haja visto as enchentes que acontecem por aí, especialmente aqui no Brasil, especialmente nas cidades, o quanto de carro que a gente vê totalmente degradados, né, que enfrentaram tempestades, os temporais, as enchentes, carregando inúmeros carros, como aconteceu em São Sebastião, há um ano atrás, como acontece na Europa, aconteceu na Espanha, um negócio inacreditável, em Valência, se eu não me engano, uma das cidades gigantes da Espanha. Que impacto tem isso no seguro? Estou falando de veículo, que é visível, mas as fábricas, o impacto as grandes empresas, o agronegócio. O agronegócio, nas indústrias de mineração. É claro que impacta de formas diferentes os diferentes segmentos, mas tem alguns. Mas esse item não se enquadrava em nenhuma atividade. Agora vai ter que se enquadrar. É a mesma coisa no poder público. Há anos que eu tenho falado que os municípios e os estados precisam se preparar num item fantástico que chama defesa civil. A defesa civil há anos, Valdir e Conte, era zero de orçamento. Pegava uns bombeiros daqui, pega uns guardas, uns policiais militares e ajuda. Agora não. Os desastres climáticos são tão intensos e permanentes que a defesa civil precisa estar absolutamente organizada, com drone, com equipamento que avisa os alertas, as centrais de operações. Tem que ter todo um trabalho e tem que ter orçamento parrudo, porque cada vez mais os problemas estão acontecendo. A gente pega outro exemplo aqui, Lívio, empresa de fornecimento de energia elétrica, a Enel. O que cai de árvore, estoura a transformadora. O que acontece com a Enel nesses dias de tempestade. Imagina o quanto isso impacta no custo da Enel cada vez que tem um temporal em São Paulo. E a gente pegou um dado ontem muito significativo. Em São Paulo, nas últimas décadas, nós tínhamos temporais expressivos, assim, tipo 10, 17, o máximo foi 18. No ano passado, nós tivemos 138 temporais na cidade de São Paulo. Inacreditável, né? E cada um desses provoca isso que você acabou de falar. Queda de árvore, fios, é um custo gigante. Mais turmas têm que ser contratadas, caminhão. Nossa, é muita coisa. Muito bem, meninos. Eu vou fazer agora a nossa última pergunta. E essa última pergunta vale para os dois. Ela tem o mesmo texto, eu vou começar com o Valdir e depois o Conte também passa a sua opinião. Então, Valdir e Conte. Este ano, nós teremos a COP30 no Brasil. Você considera que o país possa ser um player mundial reconhecido pelas suas boas práticas de sustentabilidade? Como é que vocês enxergam, saindo um pouco do umbigo das suas empresas, enxergando um pouquinho mais abertamente, tendo em vista a COP30? E eu percebo, eu que estou muito ligado nesse tema, que vão acontecer, e já estão acontecendo, várias ações que vão ter como corolário o que vai ser discutido lá na COP30. E isso vai ser, a COP30 propõe mudanças e ações para os países que o país acaba orientando a sociedade. Mas as empresas estão tendo um papel muito forte na formulação de ideias para a COP30. Portanto, como é que vocês enxergam esse movimento e acreditam que o Brasil, possa ser um player mundial reconhecido? Eu acredito o seguinte, já que nós vamos ter aqui no Brasil, né, a COP30, que vai ser em novembro, se eu não me engano. Né? Então já é um ponto muito positivo para o Brasil, já é reconhecido. Né? Esse é um primeiro passo muito importante. Eu acredito que pela Amazônia, que nós temos a maior parte dela, né, está no Brasil, né, dessa Amazônia, é um ponto muito crítico de ser discutido e como podemos estar preservando o meio ambiente. Né? Eu tenho a certeza de que nós vamos aprender muito, nós brasileiros aqui vamos aprender muito com o nosso grupo mesmo de empresas brasileiras, mas também com o pessoal externo, né, que possa trazer mais ideias e tudo mais. Mas isso é um bom passo para que nós, né, brasileiros, começamos a despertar mais ainda o interesse para o socioambiental. Eu
estou muito confiante de que isso vai nos proporcionar ações para nós, administradores, engenheiros, enfim, toda a gama de empresas, né? Tá cada vez mais focado, né? Depois você vai contar um pouquinho daquilo que você contou para nós, que eu achei tão importante, interessante, né? Então, eu acho que a velocidade que nós estamos, como o Marcelo mencionou, ela não é a ideal, tá certo? Está longe daquilo que deveria ser. E isso desperta mais a gente poder estar trabalhando mais afinco, com indicadores realmente, com time, para poder estarmos tendo alguma solução mais imediata, né? Então, sem dúvida. Eu acho que é fundamental e para o Brasil é muito importante ser reconhecido aqui como em novembro ter a COP30. Né? Muito legal, muito bom. Conte. Eu espero que seja, Lívio, e entendo que deveria ser, né? Eu acho pelo fato, assim, acho que toda a visibilidade que a COP sempre acaba trazendo para esse tema da sustentabilidade, e acho que mais ainda esse ano, que será aqui no Brasil, que vai ser na Amazônia, que é vamos dizer, acho que tem uma relevância aí global, né, para toda essa questão climática global. Eu acho que deveria ser. Eu não sei se de fato será, né? Muitas vezes o que tem se discutido aí nessas COPs, eu acho que não avança não avança na velocidade, né, de como deveria avançar. Eu acho que nós temos aí questões de política internacional que também, né, atrapalham. A gente tem um país que tem um papel relevante aí do ponto de vista global, que tem resistências, né? Os Estados Unidos está com resistência a aderir o que vem aí, né? Mas eu acho que, assim, pelo fato de ser aqui no Brasil, por toda a visibilidade que vai trazer, vai ser um tema que vai estar muito na imprensa, que as pessoas vão conversar muito, que vai se falar muito. Eu espero muito que isso seja um impulsionador, né? Tanto de políticas públicas, de avanço nas políticas públicas, né? Como para o desenvolvimento da própria região norte amazônica do Brasil, e que isso traga engajamento da sociedade. Né, que, como a gente estava falando, independente de... É claro que o poder público tem um papel importante, sim, mas a sociedade precisa atuar também, né? A sociedade precisa se engajar nesse tema, a sociedade precisa pressionar, né, nossos governantes a caminhar mais rápido. Eu tenho esperança de que traga mudanças. Eu não tenho muita certeza, mas eu tenho esperança. Muito bom. Então, a gente estava debatendo um pouco essa temática e entendendo os números que estão muito claros, né? Nós participamos de uma reunião com especialistas da área ambiental, especialistas de vários núcleos de sustentabilidade, governo federal, com o intuito de entender o que a cidade de São Paulo pode ganhar ou proporcionar na COP30 com ideias e com exemplos, né? E nós ouvimos ontem do Carlos Nobre, que é um cientista ambiental mais famoso do Brasil, é o nosso representante nas grandes reuniões internacionais, o momento que o mundo vive com a expansão da temperatura na Terra, chegando a praticamente 2,5 de temperatura nos próximos 25 anos, o que é algo absolutamente chocante, e que impactos isso provocará para a humanidade, né? Então, o que se preveu que iria pré-acontecer há 25 anos atrás está acontecendo agora, que são essas grandes mudanças climáticas, os eventos extremos, o aumento da temperatura da Terra que não diminui. Embora muita gente está fazendo, muitos países e empresas estão fazendo as suas ações, mas a redução não é ideal, né? E com o aumento da temperatura, o degelo
vai provocar emissões. Então, nós estamos vivendo um grande paradigma e nós precisamos correr, nós precisamos acelerar, né? E essa é a mensagem que eu falo aqui para vocês, olhando nos olhos de vocês, porque vocês representam empresas, representam a sociedade. Nós temos que acelerar efetivamente todas as medidas para que a gente possa minimizar o impacto. O impacto virá, só que ele pode ser de 100 toneladas ou de 10 toneladas. Então, tentar minimizar para poder a humanidade enfrentar o que virá nos próximos anos. E a COP30 no Brasil, com certeza acelerará a percepção, né? Porque a mídia toda vai estar falando, como vocês comentaram aqui, a sociedade precisa se envolver mais, mas nós temos que fazer a nossa parte com muita rapidez, né? E que eu espero que neste nosso encontro isso provoque um pouquinho essa reflexão em vocês dois sobre o que nós comentamos. E aí a gente já está chegando no final, né? Esse papo vem, papo vai, nós já estamos chegando no final do nosso episódio. E agora eu quero dar um minutinho aí de recado final para cada um de vocês. Vou começar com o nosso querido Valdir Pereira Ventura. Por favor, Valdir. Bom, eu queria agradecer a você, Nívio, pela oportunidade, a FIP, né, esse ambiente tão maravilhoso, gostoso, pela oportunidade de aprender com vocês muito sobre o socioambiental, né? E certamente isso leva a gente a fazer algumas ações, né? E aí, se Deus quiser, nós vamos conseguir fazer um departamento específico, né, do ESG. Eu acho que esse tipo de informação muita gente aprende, muita gente desconhece, né, o quanto que nós podemos estar ajudando, cada um de nós, ser humano, não é verdade? E essa notícia que você trouxe aí de antecipação dos acontecimentos, cerca de 20, 25 anos, isso é muito preocupante, né? Sem dúvida. Então, a gente vê os futuros netos, os tataranetos, sei lá, como é que vai ser essa novas gerações aí? Não, e nós temos que ajudá-los, na verdade. É como nós comentamos há pouco, né? Resolver não vamos resolver, mas quanto mais prolongarmos o que está se passando aqui hoje, imagina daqui 20, 25 anos, quanto mais a gente prolongar, melhor vai ser para eles, para a humanidade, né? Então, eu queria parabenizar pela iniciativa, queria agradecer pela oportunidade de estar aqui presente e aprendendo muito com vocês. Muito obrigado, Valdir. Marcelo Conte, querido amigo. Eu também tenho a agradecer, Lívio. Quando a conversa boa passa rápido, né? Foi rápido aqui, nem parece que nós estamos aqui há esse tempo. Acho que foi muito legal, muito interessante ouvir aqui a experiência do Valdir, de um segmento diferente, das iniciativas que ele está tomando. Antes de começar aqui, eu e Valdir falamos que nenhum de nós dois é especialista, né, nesse tema de ESG. Então, acho que a gente veio trazer as experiências profissionais que nós temos e compartilhar um pouco aí com você e com os ouvintes. Acho que foi muito legal. E é isso. Acho que nós, como sociedade, né, precisamos avançar, né, Lívio? A gente precisa, pensando lá na frente, pensando nas outras gerações que vêm aí, né? Eu tenho filhos jovens adultos, penso muito neles, né? Como vai ser, né, para eles. Quando você falou 25 anos... você já projeta isso provavelmente 25 anos é amanhã, né? 25 anos é amanhã, não é? A gente não está falando de algo que vai acontecer daqui 3, 4 gerações. A gente está falando de coisas que podem acontecer, que estão muito próximos de nós. E eu acho que conversas como essa... o engajamento, né, dos líderes empresariais, dos líderes governamentais, da sociedade como um todo, que vai provocar as mudanças e acelerar as mudanças que são necessárias, né? Bacana. O Marcelo fala dos filhos, eu já falo dos meus netos. Eu também. Daqui a pouco eu vou falar dos netos também. Aí você vai ficar mais feliz ainda. E mais preocupado. Pois é. Muito bom. Vamos aos nossos agradecimentos. Quero agradecer a diretoria da FIP, na pessoa do seu presidente,
o professor Carlos Luque, a diretoria do Sindiprestem, na pessoa do seu presidente, o Vander Morales. Quero agradecer os nossos apoiadores, a diretoria do IRIS, da Sebrace, da NEFAC, do Senan, aos nossos técnicos, o Beto e o Gustavo, a nossa equipe de apoio, Ali Monteiro, a Michele Belfiore, e ao time da Level Group. Não esqueçam de nos acompanhar no canal do Spotify e do YouTube da FIP e nos canais do IRIS, da Sebrace, da NEFAC, da Level, do Sindiprestem e do Senan, e também nas redes sociais de todas estas instituições. Agradeço aos nossos convidados, vocês foram perfeitos, foi muito gostoso ouvi-los aqui, e também a você que acompanhou este Diálogos ISD FIP. Até o próximo episódio.